Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, mais um podcast Batendo o Guizo, o veneno da política. Podcast semanal aqui do nosso Preto no Branco, além dos outros que durante a semana também por aqui desfilam, com os demais colegas. E é a sexta-feira que chega com os nossos assuntos políticos. Hoje recebendo aqui o vereador, advogado, Dr. Lauri Silva. Ele que está no Legislativo Municipal, fazendo seu primeiro mandato, e que, junto com os demais integrantes da chamada Casa do Povo, tem vindo aqui conversar sobre o seu trabalho, sobre os assuntos de Cascavel, na ótica do legislador. Dr. Lauri, que optou em continuar o seu trabalho profissional, advogado na área criminalística, conceituado, conhecido já há muitos anos, mantendo a sua agenda de compromissos e também anexando, agregando a outra, que é a de legislador. Agradecendo a sua presença, Dr. Lauri Silva, a pergunta inicial: o senhor tem conseguido compatibilizar? Tem perdido muito dinheiro por causa que talvez não esteja fazendo tantos júris como antes? Ou nessa questão financeira, a Câmara, a política, ser vereador, supre as necessidades? Ganha muito dinheiro lá? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, Miguel. Um espaço democrático, um espaço onde nós conversamos com a população. E, como diz você, abrimos esse programa, com a graça de Deus, a grandeza da pátria. Eu estou muito feliz em ser vereador. Me sinto um homem extremamente realizado. Eu estou equilibrado financeiramente, não dependo da Câmara, mas eu sinto as realizações que nós conseguimos conquistar como vereadores. Todo dia tem trabalho a ser realizado, a cidade precisa muito de bons legisladores, a cidade necessita do debate, da discussão. Muitas vezes a sociedade não compreenda o nosso trabalho, mas questão de valores monetários não vem ao caso nesse momento da minha vida. Não perdeu muitos compromissos do júri e tal? Continua no mesmo ritmo? Eu consigo trabalhar, consigo. E tira o pé. Eu não vejo ainda que é o momento de reduzir. Aliás, eu não consigo reduzir minha carga de trabalho. Eu trabalho em torno de 12 a 14 horas por dia. Eu também sou empreendedor. Tenho muito trabalho e o trabalho para mim é uma paixão. E o senhor tem a família também, né? Inclusive, publicamos uma foto recentemente. O senhor fez uma homenagem na Câmara em função da Semana Farroupilha, do Dia do Gaúcho. Lá estava uma das suas filhas vestida a caráter, vestida de prenda, como se chama. O senhor também puxado, né? Como é que é conciliar tudo isso também? Olha, eu me preparei para ir para o Legislativo. Eu passei antes pela SIC, fui diretor jurídico da SIC, eu passei pelas salas de aula, tenho 11 anos de magistério, nos quais 3 anos no ensino fundamental. Eu passei pelo Exército, sou da reserva, segundo sargento do Exército, também tenho formação como técnico agropecuária, técnico agrícola, mais técnico agrito, como eu brinco, do que técnico agrícola. Então acho que estou extremamente preparado para legislar, preparado para fiscalizar o Poder Executivo, e isso tem me deixado muito contente, muito feliz. Agora a família não pode ser deixada de lado nunca, né? A família é a célula máter da sociedade. Todos os problemas nós temos na sociedade porque a família foi deixada de lado. Então nós temos que nos preocupar com a família, principalmente o Estado tem que olhar para aquela família que mais tem necessidade. Não adianta eu falar em Deus, pátria, família e não dar uma habitação para o povo. Então a prioridade é a habitação. Eu tenho um jargão e uma frase que minha mãe dizia, que todo ser humano tem direito à habitação. Você parou para pensar, Miguel? O passarinho tem um ninho. Até a cobra tem seu local, seu habitat. Até o cachorro tem casa, porque o ser humano não pode ter habitação. Então a habitação é prioridade, por isso todos os processos, aliás, todos os projetos que o Executivo manda para a Câmara de Vereadores, que diz respeito à habitação, com ampliação do perímetro urbano, a diminuição do tamanho dos lotes, são lutas que eu encampo antes de ser vereador. Leiloar os terrenos, sou totalmente adepto. Nós levantamos todos os imóveis do município. Nós fizemos a indicação no início da legislatura. E que bom que o Executivo vai de encontro à nossa Câmara de Vereadores. Doutor Lauri, eu sei, acompanhei bem de perto, logo no começo da primeira administração do prefeito Leonardo Palanhos, o senhor estava já próximo
ao prefeito, que depois foi reeleito, mas nós até escrevemos a respeito, comentávamos também, que certamente o senhor integraria o staff do secretariado do senhor prefeito municipal, mas eis que, para surpresa, isso não aconteceu. O senhor foi, vou usar um termo, preterido, escanteado, né? Vamos usar um termo mais, foi deixado de lado aí. E o que aconteceu lá e qual a diferença da sua relação hoje? Na verdade, o senhor é vice-líder do governo hoje, veja bem. Na verdade, muitas vezes eu acho que as pessoas, o doutor ali tem um advogado conceituado, não vai querer vir. E isso foi um dos motivos que depois, posteriormente, me levaram a não ir fazer parte do executivo. Realmente, eu pedi para o prefeito, nós nunca combinamos nada, nunca ele me prometeu nada, nem eu pedi. Quando nós ganhamos a eleição, ele falou, precisamos tocar sobre o PROCON. Eu falei, eu quero, falo que publicamente, eu quero ser secretário de Agricultura ou secretário de Segurança. E eu falei para ele, Paranhos, como advogado dele também, falei, Paranhos, eu me torno o melhor secretário em qualquer uma dessas duas secretarias. Se em 6 meses eu não apresentar resultado, eu peço boné. Eu estava com vontade, e aí ficava, por que você não falou antes, ele me disse. Depois ele me chamou um dia e falou, escolha onde é que você quer ir. Por isso que ele falou, ele não veio porque ele não quis. Aí eu tava... Já tinha passado um tempo. Já tinha passado, que nem... O senhor desestimulou, eu lembro. É que nem tesão, daí passa, né? Daí eu já tinha. E aí depois ele me chamou para ser chefe de gabinete. E aí eu fiz as contas, né? Eu advogo bastante, trabalho bastante, eu tenho minha correria e financeiramente para mim era inviável naquele momento. Claro, porque ele ia ter que se empenhar lá naquele momento, se dedicar, né? E eu sou acostumado, se eu não for para fazer sério, eu não pego. É o que eu falo para o meu gabinete. Eu não vou vir para a Câmara para não trabalhar, tem trabalho para fazer. Então eu fico lá no meu escritório. Né? Eu fico lá no meu escritório, porque o valor de 11 mil que a gente ganha na Câmara líquido, 2 trabalhinhos na delegacia, você levanta os 11. Hoje qualquer trabalhinho o advogado cobra 5 mil, 10 mil, 20 mil. Se eu pegar 3 trabalhinhos de 3 mil, eu já tenho o salário da Câmara. Né? Então, assim, eu amo a Câmara. O Josias fala assim, Laurinho, eu amo ser vereador. Eu, parafraseando o Josias, eu amo ser vereador. Estou me sentindo o homem mais feliz do mundo. Miguel, toda semana a gente consegue resolver o problema de alguém. Toda semana faz lei, faz projeto, acredita. Olha, por exemplo, estacionamento para vaga de autista. Eu vim de São Paulo e o Aleste tem dado abertura total. Vamos construir junto? Vamos. E a Câmara também é muito parceira. Eu pensei, Miguel, que eu ia chegar na Câmara de Vereadores, ia ser que nem a advocacia. A advocacia é pesada, é furo no zóio, é paulada, é competitiva a advocacia. É uma profissão trabalhosa. Você tem colegas competentes nos outros polos das ações, ou você litiga com o Estado, que é muito forte, a pressão que se sofre para ser advogado criminal. Eu cheguei na Câmara de Vereadores... Com medo de ter que brigar logo de cara, exatamente, né? Fui muito bem recebido. Nossa, a Câmara de Vereadores, a cortesia dos colegas, o tratamento dos pares, é um ambiente extremamente harmonioso. É que a política partidária no legislativo, ela não é individual, como muitas vezes até é uma política na área do direito, uma missão, um contrato, uma defesa, uma acusação e tal, é uma coisa muito objetiva. Lá na Câmara não, e eu estou lá diariamente e observo. Se os senhores não conseguirem manter um entendimento entre si, não conseguem aprovar uma indicação sequer que precisa, ou depois pleitear um apoio um do outro. O senhor tem queixa de algum parlamentar? Nenhum. Fui muito bem recebido, me tratam muito bem. Lógico, no começo eu me impus, né? Bateu, levou, tem que aguentar o tirão. Quer debater? O senhor criticava a administração, eu lembro disso aí. O senhor criticava a administração e até surpreendia, quando de repente pedia a palavra e enquadrava um determinado secretário e tal, sempre se referindo ao prefeito. O senhor nunca baixou... porque quem é que colocou os secretários lá? Quem é que comanda? É o prefeito. E aí hoje já mudou todo a conversa. O que dizia o Celso da Unim para mim, não, você xinga com categoria. Ele falou que o Edson xingava com categoria. E não é com categoria, é com respeito. Você tem que respeitar, conhecer, estudar, aprender. Saber o que vai dizer, Saber o que vai dizer. Por exemplo, quarta-feira eu fiquei das 9 a 1h estudando sobre aborto. Discutindo o tema para que se alguém me perguntar, me inteirar, para mim tomar posicionamento, aprender. É um aprendizado diário. Na Câmara você tem um aprendizado diário. E aquilo que eu falei, fui muito bem recepcionado, o aprendizado muito bom e estou muito contente. E está de bem com o governo municipal como um todo.
Também. Agora, por exemplo, aquela vaga para estacionamento para autistas, nós construímos aquela vaga a 42 mãos, foram todos vereadores, e daquela vaga ali é a simbologia do ato, eu chamo. É o exemplo. Agora o prefeito Leonardo Paranhos vai fazer na cidade inteira. A iniciativa privada também. Você vai pegando ideias. Por exemplo, você já viu um banheiro? Nós falamos muito em inclusão. Quantos ostomizados nós temos em Cascavel? Não tem que ter um banheiro adequado para o ostomizado? O ostomizado é aquele que carrega a bolsa, né? Isso. Faz as necessidades por ali. Tem que ter um Mas banheiro. nós não temos nada. Não tem, vamos trabalhar para isso. Aí, então, isso que me deixa feliz. Por exemplo, Colégio Agrícola. Sabe quando que começou a briga pelo Colégio Agrícola? 2012. Depois, quando o professor Santello foi vereador, ele alavancou e depois também ele trabalhou muito. E foi um compromisso de campanha do Gugu Bueno. O Gugu falou, o que eu faço para agricultura? Eu falei, vamos trabalhar pelo Colégio Agrícola? E hoje tem um Colégio Agrícola agora, funcionando. essa questão de ser pai da criança, viu? Não me importa. Tem muita gente que faz questão, mas não é o seu caso? Não, porque eu tenho tantas conquistas, nós temos tantas conquistas, Polícia Federal, PIC, PEC, quarta e quinta vara. Eu acho que o cidadão, quando ele quer trabalhar pela sociedade, o ego tem que ser deixado de lado. Você tem que trabalhar pela sociedade. A sociedade te deu tanto, Miguel. Eu, por exemplo, fui para o Colégio Agrícola. Quem pagou para mim estudar foi a sociedade. E custa caro. Um aluno internado em tempo integral. Quem paga a conta? Com comida. O Colégio Agrícola dava toda a estrutura. Aula em tempo integral, alojamento. Quem pagou? A sociedade. Depois eu me formei em uma das maiores universidades do estado, que é o EPG. É o segundo curso mais antigo de Direito do estado do Paraná. Só perde para a Federal, no Paraná. E a Federal do Paraná e a Federal da Bahia tem os cursos mais antigos de Direito do Brasil. Quem pagou para me estudar? A sociedade. E eu tenho que retribuir aquilo que a sociedade me deu. De cada 10 ações, 2 eu faço pro bono. Nunca me peso para ajudar a sociedade. Abraçar os colegas que andam na profissão. O advogado ele não é concorrente um do outro. Toda vez que eu entro com uma ação, tem outro advogado para rebater. Quando eu estava na OAB, o nosso setor de imprensa, Luciano Barros, o jornalista, o nosso objetivo era sempre abrir espaço de mídia para o advogado. Porque o advogado é limitado no seu estatuto para fazer publicidade. Então o que a ordem fazia? Criava mecanismos legais para que o advogado fizesse uma publicidade, estivesse na mídia. Então isso é abrir espaço, principalmente o advogado jovem. Falando nisso, temos hoje, passando para a atualidade, uma bandeira que os senhores da Câmara abraçaram, mas também os senhores advogados estão empenhados, o pessoal da Justiça, em modo geral, juízes, promotores, que tem a ver com a violência doméstica, as agressões, tal, né, feminicídios e tudo mais. E ao fato de o andamento do judiciário para dar vazão, para fazer júri, para fazer condenação e tudo mais, atrasado. Por exemplo, cito só esses números aqui, o senhor já nos diz se vai funcionar esse trabalho de vocês. Um caso aconteceu em 2022 e a primeira audiência envolvendo 2025. O agressor vai ser em 2025. Isso procede? Procede. Na verdade é o seguinte, o que acontece? Vem uma lei boa, que é a Lei Maria da Penha, ela é uma lei rápida, eficaz, consegue... A lei é assim, a lei ela tem 2 caráteres, ela tem o caráter educativo e retributivo. A lei tem que punir. Por isso se chama pena e não se chama prêmio, se ela não tivesse que punir. Então a lei é para prevenir e punir. Punindo também se previne, se reeduca. O que acontece? É uma lei rápida, célere, mas como muitas pessoas cometem esse tipo de crime, tem uma travancou. Nós precisamos de instalação. A estrutura é pouca para tanto trabalho, é isso? Nós precisamos, e tem um modismo também. Você lembra, eu quando era criança, você já era rapazote, qual que era o crime da moda? O crime da moda nessa época, 70, 80, era o sequestro. Você vê rebelião nas penitenciárias? Vê ainda ou não? Não vê, sabe por quê? Porque criou-se um sistema melhor carcerário, as penitenciárias federais, as lideranças foram tiradas. Então é isso que a sociedade tem que discutir, segurança pública, saúde, educação. Não discutir pauta que isso não resolve, discutir religião, pauta de costumes. Pauta de costumes não tem solução.
Agora, as pautas importantes é que nós temos que chamar a sociedade a discutir, porque tem solução, Miguel. A educação tem solução, a segurança tem solução. No caso e aí, assim, eu quero deixar bem claro, nós, sociedade cascavelense, vamos abrir o segundo juizado. Confie o judiciário, confie a sociedade, porque é um grande movimento que está envolvido o executivo, o legislativo, o judiciário e toda a sociedade. Lá no Tribunal de Justiça eu não consegui. Então, assim, ó, qual que é o próximo passo? A OAB tem muita força. Parabéns ao presidente Alex, que está trabalhando por essa pauta. E se nós não conseguirmos, nós vamos para o CNJ. Não resolvido no CNJ, nós vamos fazer os movimentos que nós fizemos como a quarta e quinta vara. Então quer dizer que tem que continuar essa pressão. Não vai é isso que parar, eu quero. Porque senão não vai funcionar. Não vai parar, mas nós vamos conseguir abrir. Miguel, nós abrimos a PIC, nós abrimos a PEC, nós trouxemos para cá a Polícia Federal, gerando renda para o privado. Sabe por que a gente foi atrás da Polícia Federal? Tinha o flagrante aqui em Cascavel e ia para Foz. Aí eu falei assim, puxa, Busquiroli, que foi um grande presidente da ordem. Eu falei, nós estamos perdendo os flagrantes. Na época, juntou dinheiro aqui e ali, o Jurandir Parzanello foi para Brasília, conversou com o ministro Márcio Tomás Bastos, e o Lísias ajudou, reformou, locamos a sede, ou seja, Executivo, Legislativo e Judiciário. Aliás, toda a sociedade civil, a SIC, todo mundo envolvido, abriu. E o segundo juizado de violência doméstica depende de todo esse empenho e nós vamos conseguir. Polícia Federal que agora vai lá pro bico da rodoviária, né? Vão construir lá. Que eu acho errado. Eu ia lhe perguntar a sua opinião. Tem gente que acha que está errado ali. Claro que está. Segurança pública... Mas para onde queria então, doutor Lauri? Não, tem segurança pública assim, eu fiz um mapeamento. Quando eu escrevi, eu não gosto de falar eu, quando nós escrevemos o PSM, que é o Plano de Segurança Municipal, certo? Que o prefeito ressuscitou e aplicou muito bem as propostas do povo, que é o policiamento ostensivo volante, que tem dado resultado, que é a nossa guarda, que eu sempre saliento, que está trabalhando muito bem. Está de parabéns à guarda municipal, guarda, essa polícia aí municipal. Polícia municipal é o novo termo que se usa. Eu estudei como é que está ocupado os órgãos de segurança da cidade, certo? Segurança se faz de duas formas. Preventiva e repressiva. Segurança preventiva, Miguel, se faz com o fator presença. E aí é qualquer um dos tipos de autoridade. Guarda patrimonial, guarda municipal, policial PM, civil, policial militar, escoteiro, todo mundo faz segurança preventiva. Câmaras de segurança, os vigilantes da iniciativa privada, todo mundo faz segurança preventiva, que é o grande mote da segurança. Então tem que ocupar espaços vazios, eu mapeei. Se não me falha a memória, nós temos 16 unidades entre Exército, Polícia Civil, PM, Guarda Municipal. E como é que está esse problema? O grande vazio está ali no 14 de novembro. Aquela região não tem uma unidade de segurança. O que eu tenho que fazer? Não precisa ser no centro. Como é que vai descer um heliporto ali na Federal? Não tem como. Uma grande operação atrapalha o trânsito. Não pode ser ali. Tem que ser uma região, por exemplo, vamos fazer ela no Canadá. Agora já está resolvido, vai sair ali, não tem como mudar errado, na sua opinião. Errado. Tem que consultar os especialistas. Agora, o senhor fala aí com propriedade nessas questões de trabalho, mapeamento, planejamento e tal, dos nossos diversos órgãos, mas, doutor Lauri, nunca para de acontecer crime nessa cidade. Mas diminui. Comerciantes dizem, eu não cansei, não vou registrar mais. 5, 6, 7, 8 vezes. Tem que melhorar na sequência. Para mim. Mas o que acontece? Miguel, quando eu comecei a advogar, eu fazia 70 júri. Eu cheguei a fazer 70 júri no ano aqui. Nós tínhamos 300 homicídios ano. Esse ano nós vamos fechar com 60. O ideal é fechar zero. Mas mudando, mas de 300 para 60, Miguel, 240 na metade do ano, agora em julho, nós já tínhamos mais de 40 uma ação do Santelo, uma ação do Santelo e do Mazzuti, que são aquelas baias de proteção do mototaxista, nos semáforos reduziu em 40%. Então alguém vem dizer que o vereador não trabalha, que as ideias não saem, tudo da cabeça perfeita. O legislativo trabalha arduamente. Cada vereador pode fazer até 15 indicações por mês. E o Alessio tem se mostrado um presidente exemplar. Mas o vereador indica que é para o executivo fazer, via de mas regra, ele indica muitas vezes, o vereador traz a ideia e pode também buscar recursos. E muitas vezes o executivo não tem planejamento, não tem não tem no orçamento, mas agora tem emenda impositiva. Mudou um pouco isso ou não? A emenda impositiva é boa. Os valores que couberam ao nosso gabinete, nós designamos, logicamente, a área de saúde, designamos valores para endemias, que é uma saúde preventiva, em torno de 500 mil reais. Números redondos. 250 para a saúde. Isso. E o resto? No seu caso. O restante do valor, designei tudo para a educação.
Distrito, os 250 mil foram quase toda tonelada na educação. Acho que educação é prioridade. Está saindo? Avançou? Está saindo. Está funcionando? Tá A funcionando. Impositiva não pode ficar relegada. Tem saindo. que sair, né? Nós temos aqui já designado 28 mil reais para o Espigão Azul, que é um distrito. Quer ver por que eu me sinto feliz? O Espigão Azul. O distrito tem mais de 50 anos. Não foi regulamentada as casas. Então, por exemplo, o cidadão ele não tem. Se você não registra, você não é dono. Certo? Documentação. As pessoas não têm documento, não certo. podem fazer financiamento. Então, a partir do momento em que as pessoas que moram no Espigão Azul tiverem documento, eles conseguem fazer financiamento, melhorar suas moradias, vai valorizar o imóvel. E os distritos de Cascavel se tornarão mini cidades. Hoje, Miguel, a população de Cascavel vai envelhecer, a população de Cascavel e do Brasil. Nós teremos, em menos de 30 anos, mais idosos do que jovens. Então, eu preciso criar o Conselho Tutelar do Idoso? Não preciso? Tem um Conselho Tutelar do Idoso? Então, o senhor tem falado nisso, né? Precisa o senhor avançar. tem que falar cobrado isso aí. Eu né? preciso discutir, por exemplo, a parceria público-privada para academia para o idoso. Não tem Bolsa Atleta, tem Bolsa Livro, Bolsa Biblioteca, Bolsa Família. Vamos criar a Bolsa Atividade Física para o idoso e fazer um trabalho preventivo. Agora, isso aí não dá para ser confundido com uma crítica sua ao Conselho Municipal do Idoso. Aliás, nosso amigo comum aí, o Vanderleizinho Silva, que tem 42 anos, ele preside o Conselho do Idoso, que é a partir de 60. Um piazinho, um guri, mas o pessoal gosta dele. Acabou de ser reeleito agora de novo para isso aí. Não é muito conselho, não é muita conversa e pouco resultado, doutor? Olha, quando eu fui para a OAB, eu era o vice-presidente, mas eu tinha liberdade total de trabalhar na ordem. Tinham 8 comissões, nós elevamos para 22 comissões. A sociedade tem muitos problemas, tem que dar voz e vez. Isso é o preço da democracia. Existe regime melhor que o democrático? Eu tenho que captar ideias. A voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre as ideias são boas, mas as ideias vêm quando eu escuto. Quando eu estava na OAB, eu tinha 20 e poucos anos. Mas lá nós começamos a brigar pela Defensoria Dativa. O Maurício Vieira falou, o Estado tem que pagar, você defende, Lauri. E a gente defendia e não ganhava. A briga começou lá atrás. E Cascavel era o celeiro da defesa para os advogados do Estado do Paraná. O Schiroli sempre peitando e dando guarida, e a gente brigando. Quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos, levei muita crítica, recebi muita crítica, mas conseguimos construir. Nós não temos uma PIC, uma PEC, sistema mudado. Existe prisão perpétua? Não existe. Então, você não vai para lá e tem que voltar de lá melhor que ele entrou. Agora, um gargalo que nós temos que desenvolver muito em Cascavel, por isso eu ajudo na elaboração de programas de governo, é o setor agrícola. Fala-se muito em agro. 80% é pequeno produtor rural. Eu tenho que fazer uso alternativo da propriedade. O município de Cascavel tem 4 técnicos agrícolas na Secretaria da Agricultura. Então, eu concordo com o Parense quando ele fala, doutor, a gente tem que fazer um inventário da nossa vocação. Hoje nós temos 2 viés, que é a prestação de serviço na universidade e as faculdades e os campos universitários. E a nossa outra prestação de serviços é na área médica. Agora, qual é a nossa vocação na agricultura e na pecuária, com esses 80%? Nós temos 30 mil habitantes no campo. Você sabia que o cara faz um açude de tilápia e ele muitas vezes não tem a linha de crédito e ele tem que arriscar a produção? O mundo, nós vamos alimentar, Miguel, a gente alimentou a China, agora a gente vai alimentar a Índia. O Brasil será o celeiro do mundo. E quando a gente começar a exportar pelo Pacífico, você vai conseguir $5 a mais no saco de soja. E ainda não tem. E não pode demorar muito, né? Porque hoje nós temos um agro aí, as commodities e tudo mais, despencando. Quer né? ver, Miguel? Valores Quando eu estava no aí... Colégio Agrícola, semana faz um mês, né? Um mês atrás, nós nos encontramos lá no Colégio Agrícola. Quando eu fui para o Colégio Agrícola, eu sou filho de pequeno agricultor e comerciante, certo? Mas 90% dos piados do Colégio Agrícola era filho de rico, mas não tinha sustentação. Então, 30 anos atrás, no Colégio Agrícola, os pais já tinham coletadeira, falavam uma ceifadeira. Só que não ostentava como ostenta agora. Fui na casa de um amigo meu, ele já tinha um 100 alqueire mecanizado. Na casa dele não tinha sofá. Era um alemão. Então, eles não ostentavam, mas já eram. E aí, nós estávamos no Colégio Agrícola, e a gente nos encontramos lá em Clevelândia, e sabe quantos litros
a vaca campeã da IAP, que era a exposição que Clevelândia produziu, 42 litros. E foi pro Brasil inteiro. Hoje é média de rebanho, né? Aí o Ricardo Perloch, que tem um descendente de austríaco, que mora em Três Itilhas, é produtor de leite com toda a tecnologia, e ele falou que a média de rebanho dele é 40 litros. Então veja, em 30 anos o que nós evoluímos. Então tem muito ainda que evoluir. Eu defendo assim, ó, uso alternativo da propriedade rural. Por que não o cultivo da cannabis? Vamos começar a trabalhar isso. A cannabis não é a favor de plantar maconha? Para fins medicinais e produtivos. Pois é a grande confusão que se faz. Vamos ouvir aqui o criminalista, o doutor Lauri, como em relação a isso aí. Tem assim, muita gente que se manifesta contra porque diz, ó, vamos plantar maconha, liberar maconha, e os maconheiros que hoje já fazem uma confusão muito grande, né? Talvez se liberar maconha aí, você termine com o como fede a tal de maconha no caso do fumo, né? Pelo amor de Deus. Vai virar um negócio insuportável. Mas será que não é de se esclarecer que isso da maconha medicinal não é a parte da maconha da alucinação? Porque se divide isso, viu, Diego? Assim, não é a mesma coisa não, hein? Eu dei uma olhada. Eu sempre, quando eu falo no assunto, eu estudo. Toda quarta-feira à noite eu sento e pego várias matérias. Hoje na delegacia, voltei de lá agora, a gente não consegue acompanhar muita legislação. Por exemplo, essa semana promulgou uma lei que torna hediondo os crimes praticados contra a criança. Certo. Tá. Essa semana promulgou mais de 10 leis. Por exemplo, promulgou uma lei falando sobre naturalização e dupla cidadania. Mudou todo o sistema. Agora essa aí da maconha vai perseverar? Será? Porque tem uma movimentação. Não, mas o que nós temos que pensar é o seguinte. A medicina maconha, já se provou que funciona medicinal. Não só enquanto medicina, mas também ela como produto, como cobertura. Hoje você usa como cobertura a aveia e outras espécies de coberturas na intercalação de culturas. Mas a maconha serve também como cobertura, dá uma grande camada de composição de matéria orgânica, a folha pode ser... Então é um produto para ser comercializado. E eu defendo o uso alternativo da propriedade rural. Citros, tudo bem, mas você sabia que o chuchu que se consome aqui vem de Londrina? Por que nós temos produção de maracujá? Não, estamos falando da maconha agora. Vamos plantar maconha falando aqui, de agricultura. Cascavel? Pode. Então, tem cascavelense já plantando maconha no Paraguai? Sim. Inclusive vem o produto de lá, tem o João Paulo, né, que é o nosso amigo, que trabalha lá, inclusive um laboratório e tudo mais, tá ficando normal lá. Isso então, vem para o Brasil o problema, também. Miguel, é que a gente faz uma provocação, mas que nós estamos falando aqui no viés de desenvolvimento, de gerar divisa e tudo mais também, né? Não, agora o grande desafio do próximo prefeito é como arrecadar mais e sem tributar, ou tributar mesmo. Nós temos várias alternativas que nós podemos arrecadar sem tributar. O município de Cascavel é um município rico. Por exemplo, nós temos 3.000 hectares de mata. Nós podemos comercializar o carbono. $250 o hectare com contrato de 30 anos. Nós podemos vender o nosso crédito de 500 milhões de reais de IPTU. 500 milhões não, 500 mil, né? Nós temos para receber $500 milhão de IPTU. Podemos vender e a iniciativa privada cobrar. Então nós temos fontes, nós podemos vender, nós temos hoje 780 mil metros quadrados de terreno. Concordo plenamente com o prefeito levar leilão e vender, tem um monte de... O senhor é a favor, né? Aliás, o senhor fez um levantamento e tal, né? Deu uma polêmica danada aí, né? Vai vender o ninho da cobra, doutor? O senhor é a favor? Não precisa vender o ninho da cobra, nem as áreas que já estão destinadas para determinados fins. Não, mas vocês aprovaram lá vender tudo isso aí, né? Mas tem um monte de área para vender, tem terreno, eu tenho terreno. Por que a justiça embargou esse negócio aí? Explica para nós. Porque estava andando, leilão, porque entendeu, o prefeito precisa arrecadar. Daqui a pouco veio a notícia, de 30, de 50 e pouco, só pode leiloar 30 e pouco. Viu, mas nós temos mais de 300 imóveis para vender, você não deve vender aquele, vende outro. Tem área, é uma judiação. Eu fui em área de 4.000 metros quadrados, área nobre, que pela análise que eu fiz, e lógico, levei um engenheiro da construção civil, aliás, levei 2 junto comigo, e não tem, é uma área nobre, que tem aqui uns barracões, e aqui tem um condomínio que não tem o que fazer não ali. Tem que vender. Eu tenho área de 40 anos. Sim. E quem tem o custo, sabe quem que paga com isso, o senhor contribuinte? É você, porque a prefeitura tem que estar fazendo a reintegração de posse, a prefeitura tem que estar fazendo manutenção destas áreas, quem paga a conta é o contribuinte.
Eu acho que a gente precisa desenvolver um grande programa habitacional. Agora, quando judicializa esse tipo de assunto, entre outros também e tal, empaca tudo também, né, doutor? Daqui a pouco o administrador precisa dar os pulos, né, para resolver esses outra revolta da população, aí, né? outra revolta da população ao judiciário, ao STF, mas eles só agem se eles forem provocados. O STF, ele não age de ofício. Porque o ministro isso, a ministra aquilo, provoca, eles têm que responder, é regra. O judiciário também. Você acha que o juiz vai chegar na tua casa e vai dizer, fulano, seu João, você tem uma ação para julgar? Não, ele é provocado. E quando ele é provocado, ele tem que responder através da lei, da doutrina, da jurisprudência ou dos usos e costumes. E sempre tem um advogado no meio, viu? Aliás, eu digo, e não sem medo de errar, do alto da minha ignorância, em tudo que acontece aqui no Brasil, porque nós moramos aqui, no executivo, no legislativo, judiciário, leis, contra-leis e tal, seja num presidente da República para baixar um decreto ou uma lei que foi encaminhada por uma comissão, vai ser votada num plenário, tem um advogado dando um parecer. E aquele que é o responsável, que vai assinar e tal, ele dá uma olhadinha no parecer com o advogado. Então vocês, advogados, viu, estão por trás, se não de tudo, das coisas boas e das discutíveis, parabéns. Viu? Jornalista não muito, radialista e tal, porque pega o negócio que já vem pronto pela mão do doutor. Miguel, dizia Dadá Jacaré, que é advogados e caixões, você vai precisar de um. E o vô do Dadá Jacaré, o Dedé Jacaré, dizia o seguinte, que a lei é como uma cerca de arame. Se ela for muito forte, você passa por baixo. Se ela for muito fraca, dá para passar por cima. E aí depende do advogado, para fazer essas duas coisas, por baixo, por cima, pelo meio. Pelo lado. Porque assim diz a lei, né? Chama operador do direito, né? O advogado é indispensável, assim a administração da justiça, e as pessoas muitas vezes nos preconizam. Mas os advogados não lutam muitas vezes também para defender os direitos das pessoas. Agora, você está defendendo bandido. Misturando, porque estamos aqui para isso, é característica nosso batendo pra guiso, bater o né? guiso. É assim que funciona, não tem, eu tenho que responder tal coisa. Já respondeu, vamos adiante. Por que está essa loucura hoje no nível legislativo nacional? Um juiz decide no município de um jeito, daí vocês vão lá, quem perdeu vai recorrer, quem ganhou vai sustentar a vitória, mas vai lá para o segunda instância que chama, vai lá para Curitiba, o Tribunal de Justiça, daí não, vai para o Superior Tribunal em Brasília e depois vai chegar na turma do Xandão lá e Companhia Limitada no Supremo. Viu? E às vezes um decide de um jeito e o outro decide do outro. E nós aqui ficamos sem entender, doutor. Mas a lei, ela não é matemática, 2 mais 2 não são 4. É? Cada caso é um caso. Ontem eu estou com um menino preso e ele falou, doutor, eu estou há 60 dias e o outro saiu com 45. Falei, mas eu quando te apresentei não tinha nem começado o teu processo. Fulano saiu 45, quando ele foi preso, o processo dele já tinha até sentença. Então cada caso é um caso. Eu vou te dizer o que acontece. Primeiro, a sociedade não tem sede de justiça, a sociedade tem sede de vingança. O que existe muito é... Como é que a sociedade não tem sede de justiça, Eu a sociedade tem isso. sede de vingança. O senhor falou isso dia desses lá no seu comentário semanal no Cantine, né? É lá verdade. Na Rádio Massa. E outra coisa, comentou isso aí. as pessoas... porque as pessoas não gostam que você fala. Mas eu falo com sinceridade. Tudo aquilo que eu falo pela minha cabeça e pela minha boca, antes passo pelo meu coração, eu sou sincero. O Braga Corte diz, essa é a tua franqueza. Não vou mentir. A sociedade trabalha muito com pseudo-informação e o preconceito. Nós, pela nossa própria natureza, nós somos preconceituosos, a gente prejulga, fala muita coisa sem saber, olha no WhatsApp, não confere. Todo mundo quer alegar, Miguel, minha liberdade de expressão. Você tem e terá liberdade de expressão. E aí agora, nós entramos aguenta o tirão. Do fake news. Aguenta o tirão, filho. Você quer falar o que você pensa? Fake toda news? semana toda semana calúnia, injúria, difamação. Os antigos fuxico agora estão digitalizados. Sim. Todo mundo prejuga, todo mundo aponta o dedo, acusa. Miguel, tô apontando o dedo para você, mas eu não tô vendo quantos dedos eu tenho para mim, eu tenho 3. É muito fácil, a sociedade é preconceituosa. Julga, prejuga, acusa, calunia, injuria. Só que a hora que é com ele, aí... sim. Daí eu quero minha ampla defesa, esse juiz não está sendo justo. Então, a evolução depende, não tem atalho.
Crimes ambientais. Seguidamente a gente olha aí nas mídias sociais e tal. Mas o senhor é um adepto, tem usado muito esse expediente, né? De fazer o que você faz aí nas várias áreas na sua de trabalho e que nem a galinha que bota o ovo. Você vai lá e canta e diz, estamos aqui em tal lugar, aqui vamos plantar árvore, vamos colher isso, vamos tirar a sujeira e entra de bota o senhor e tal. Isso é para dar voto? Isso é para dar... Governa-se pelo exemplo. Eu não posso vender a sustentabilidade e não andar de bicicleta. Que nós devíamos fazer isso também, todos nós, na verdade. Eu acho que governa-se pelo exemplo. Eu comecei de bicicleta e minha filha vai de bicicleta para aula os dias que ela pode. A sustentabilidade, servitização e governança. É o caminho do mundo, é o caminho do Brasil, do Paraná, e Cascavel não pode ser diferente. Como é que estão as ONGs nossas aqui, viu? Resta demonstrado. São os mesmos de sempre? Não, o senhor, o Valdamere, a professora Beth não, mas tem várias ONGs. Por exemplo, o secretário a ONG Ney. Latidos do Bem, que a Lu é uma das coordenadoras. Essa é dos cachorrinhos. Essa semana fez um encerramento com 150 castrações. As ONGs são vitais. Parafraseando o prefeito Paranhos, não é o poder público que precisa... não é o poder público, não são as ONGs que precisam do poder público, é o poder público que precisa das ONGs. Certo. Miguel, o restou já demonstrado, provado, que quando os valores públicos são passados para a iniciativa privada, como as organizações não governamentais, tem muito mais efeito, muito mais aplicabilidade. Na Europa, 40%, aqui no Brasil nós temos 4%. Quer ver a Lei Paulo Gustavo? Fins culturais, 2.700.000. Eu não tenho dado ainda, mas eu acho que as pessoas não vão conseguir usar, porque as pessoas ainda não estão adaptadas mas a aqui fazer tá uma projetos. Correria aí lá na Secretaria de Agricultura para se inscrever. E muito bem atendido. Parabéns, Secretaria da Agricultura, muito bem atendido. Coisa que não os tinha, servidores muito bem preparados. Isso é verdade. Nós precisamos agora preparar a população para buscar esses recursos. Não, por isso que eu falo. Mas não tem muita maracutaia no meio disso, doutor? Muito 171, o pessoal fala, não, vai para beneficiar os apadrinhados e tal. Mas todo mundo prejuga, né? Eu falo isso. Como é que está a questão de fiscalização disso tudo? Tem fiscalização, né? Lógico que tem. Nós temos 21 vereadores que têm trabalhado. Não, mas e o Ministério Público fiscaliza? O cara fala, o vereador não fiscaliza. Toda vez que o vereador faz uma indicação, a indicação, quer esclarecer, é um ato fiscalizatório. O cara acha que ser vereador é só pegar quando tem uma falcatrua, um erro e expor o poder público. Não, fazer uma indicação é um ato fiscalizatório. No momento que eu vejo um bueiro que precisa de manutenção e eu indico e vou no poder público, no executivo e resolvo aquele problema, é um ato fiscalizatório. O pessoal fala assim, né, Cascavel, os 21 vereadores, a não ser um ou dois, o puxadinho, já tratei disso aqui antes, é um puxadinho da prefeitura. Lá, do presidente até o último da base, faz o que o Paranhos quer. Não é bem assim, né? Não, é bem assim. Existe o debate, existe a discussão. O senhor já brigou nesse sentido, defendeu bandeiras e foi até as últimas consequências no voto em plenário contra? Já, nós tivemos vários debates. Agora, hoje eu sou vice do governo, nós defendemos o governo. O senhor faz essa defesa, faço a defesa do governo, foi o que eu me comprometi. Mas se tiver um negócio que não defende... Alguém fala assim, o doutor se vendeu. Não, já ouvi isso. Veja bem, eu quando estava na oposição, eu pratiquei vários atos. A população... O senhor era comunista? O senhor era de esquerda? Todos somos comunistas. O que é ser comunista, Miguel? O pessoal fala, é um PTzão disfarçado. O que é ser comunista? Ser comunista é prezar o coletivo. As pessoas confundem. A Venezuela não tem nada a ver com comunismo, Miguel. A Venezuela teve embargo econômico. Mas lá estão matando cachorro a grito para comer o cachorro. Eu fui 3 vezes na Venezuela. Eu conheço a Venezuela. Eu não conheço a fundo, eu fui 3 vezes lá. Mas agora, lá não tem nada a ver com o comunismo. A Venezuela foram embargos econômicos sofridos, tentou se militarizar o país de fio a pavio. Tem. Quando eu fui a cada 15... Não, fome tem em todo lugar, não tem mais miséria. Antigamente tinha miséria, mas tem fome lá. Quando eu fui lá, estavam se montando aquele sistema de milícias, que são 7, monta um pelotão, com 33 monta uma companhia. O que ele fez? Ele sistematizou isso tudo no país inteiro. E gasta e custa, começou a sofrer embargo econômico, porque o regime ditatorial, e aí afundou o país.
Aqui dizem que o senhor defendeu a professora Lília naquele caso do pedido de cassação, que ela apareceu na foto com uma assessora na mesa, no gabinete, montando aqueles kitzinhos de propaganda do Lula na época. O senhor deu uma acompanhada naquela questão. Aí disseram assim, bah, mas botaram o Lauri porque ele já é amigo do PT e tal, vai fazer um parecer inocentando a professora Lília. E não deu... Primeiro restou demonstrado que a professora Lília não cometeu nenhuma ilegalidade. A análise que eu fiz foi uma análise técnica e jurídica, como operador do direito, como vereador. E quero publicizar aqui que a professora Lilian já conseguiu trazer para Cascavel, parabéns, professora Lilian, 40 milhões em recursos. É mesmo? Exatamente. Ela esteve em Brasília agora, vários dias atrás disso, dos assuntos do Ministério. Parabéns. Ela falou, aliás, a Câmara está dos vereadores. Todos os vereadores tentam trabalhar, um puxa aqui, outro ajeita ali, vai atrás de emenda. O trabalho está excelente. Aí, doutor, ele não fala porque ele é do PT. Eu penso na cidade, eu penso no coletivo. Para mim não interessa se é PT, PMDB, PL. Eu quero é recurso e melhorar a cidade de Cascavel, que é a cidade que eu escolhi para viver. Eu estou ajudando a construir essa cidade e desenvolver. Isso é o trabalho do legislador. Isso é o trabalho de cidadão cascavelense que ama a sua cidade. Muito bem, doutor Lauri. O senhor, na questão política partidária, sempre teve uma militância, né? O senhor não foi fazer campanha e nem defender propostas agora, recentemente, quando o senhor se elegeu. Lembro que o senhor disse que sempre participou da confecção de planos de governos e tal, o senhor acabou de dizer. Comissões, por exemplo. E fez isso porque quis participar. Agora até parece que o senhor está dando uma mãozinha para o próprio prefeiturável Alessio Espíndola, que outro dia falou que o senhor disse que ajudava. Enfim, mas o senhor está no Solidariedade, que não é o partido que elegeu o senhor, que foi o PROS. É que o PROS não passou na causa de Barreiro, já explicamos aqui, e aí por contingências, entendimentos e tal, começa tudo em Brasília, né? Vem de cima para baixo. O PROS foi para o Solidariedade, e o senhor está lá. Vai ficar ou pode ser que na janela pule? Não, ficarei no PROS. Estou de mala pronta. Não, no PROS não, no Solidariedade. No Solidariedade. Estou de malas prontas e fui muito bem recebido no PSB, ajuntamento está conversando lá com o pessoal. Vinícius. Sim. Vamos tentar construir, montar uma chapa competitiva, uma chapa, logicamente, democrática. Lá ninguém, como disse o professor Marcos Vinícius, todos são bem-vindos e ninguém tem candidatura garantida para vereador. Lá nós vamos discutir, montar um grupo, são 15 homens e 7 mulheres, agora são 22, uma eleição diferenciada, Miguel, não teremos mais que 250 candidatos a vereador em Cascavel. Nós viemos de 620, por 470. 454, e agora... e nessa eleição 250 candidatos, é uma eleição diferente. E difícil, né? Vai ser difícil, não vai ser fácil essa eleição. Nem uma eleição é fácil. Mas essa vai ser particularmente difícil. Mais difícil, você acha? Claro, por exemplo, vocês 21 que estão na Câmara hoje, tem a favor de vocês aquilo que falamos aqui há pouco. O senhor falou em R$500 mil, emenda impositiva. Ninguém nunca teve isso. E nenhum dos que vem de fora disputar com vocês vai ter isso à sua disposição. Mas a nossa Agora, nesse também, ano aí de 2024, nós vamos ter um valor bem maior. E para 2025, onde vocês ainda vão ter uma atuação, porque vai ser bem maior. Então, só eu digo que... Lembrando que a nossa Câmara de Vereadores é a Câmara que mais tem militares da reserva, é a Câmara, na história de Cascavel, que mais tem professores, é uma Câmara que debate, é uma Câmara que escuta a sociedade, e é uma Câmara sem corrupção, sem prisões, sem vereador cassado. Desde que eu estou aqui 20 anos, nessas toda legislatura, o presidente fala que não teve escândalo lá. Toda legislatura que eu acompanhei, 20 anos que eu estou aqui, toda legislatura tinha vereador cassado, era vereador com problema, era escândalo, era rolo, era confusão. Essa Câmara tem lisura, tem responsabilidade, não desrespeitando as outras legislaturas, mas essa é uma Câmara sem escândalo. Mas se bem que os senhores estão na listinha do delegado Salgado lá, do núcleo anticorrupção, por causa daquela confusão com o Francisco Simeão e tal, o senhor esteve lá dando depoimento todos também? Dando depoimento e acompanhando vereadores, advoguei para alguns vereadores. Todos somos inocentes até que se prova o contrário. A má-fé se prova, a boa-fé se presume. Se ele não provar nossa má-fé, em princípio temos boa-fé. Somos legisladores, fomos eleitos pelo povo e reitero as palavras do presidente Alessio.
uma Câmara sem escândalo com respeito. Eu ajudo a construir plano de governo porque a cidade depende de planos e de projetos. Discuto com a Alessio as inovações, nós precisamos discutir mobilidade, nós precisamos discutir captação de recursos, nós precisamos discutir quanto que é de valor por ano nós conseguimos emendas. Nós listamos os deputados eleitos por Cascavel. O que aconteceu que só temos um federal, homem? Pois é, temos que trabalhar melhor o voto útil. Devemos ter falhado na campanha, devemos ou trabalhar mais na campanha. As discussões não deixaram a pastoral política. O seu colega vereador Josué está tentando trazer aí 2 deputados federais para se somar ao Nelson Padovani e tal, que é o deputado Marcos Brasil e o do chapéu lá, União, agora me fugiu. Geraldo Mendes. Tem uma memória boa ou não tem, Miguel? Não, só o senhor tem. Por isso que o senhor é advogado. Eu sou jornalista, já estou mais velho que o senhor. Não estou dizendo que você não tem. Tá certo isso de ficar buscando gente fora para ajudar? Não, nós temos que buscar recursos, independente de onde ele venha. Por isso que eu falo, no setor de planejamento, nós temos que fazer uma previsão de quanto é que nós conseguimos buscar de emendas. Hoje, por exemplo, nós temos um material junto com o deputado Pacheco. Obrigado, Pacheco, em nome do bairro Canadá. R$550 mil em emendas, nós vamos construir lá no Canadá, junto com o Executivo Municipal, um centrinho poliesportivo, um espaço de lazer para as crianças, para os idosos fazerem caminhadas e a nossa tão sonhada associação. Vamos começar a realizar esse sonho. Essas emendas são necessárias, na sua opinião, porque o pessoal fala, legislador é para legislar, fiscalizar o Executivo e fazer leis macros. Mas viu, semana passada o mesmo deputado Pacheco Sorcita deu R$450 mil, não é que deu, recebeu um pedido e está viabilizando no governo do estado 450 pau para o Alessio colocar lá no Santa Cruz. Mas isso é poder fiscalizatório. Num campo de futebol amador. Isso é poder fiscalizatório. Fiscalizar não é só ver o que está sendo feito errado. E o Gugu e o Batatinha também. Fiscalizar não é só ver quando está sendo feito coisa errada. Certo. Fiscalizar é ajudar a fazer a coisa certa. Isso que as pessoas confundem. As pessoas confundem que ato fiscalizatório é só quando eu vou lá, vejo uma coisa errada e aí eu faço o estardalhaço. Não. Fiscalizar é fazer uma indicação, fiscalizar é ajudar a buscar recursos. Aqui, esse ato que nós fizemos junto com o deputado Pacheco é um ato fiscalizatório. Porque até se o senhor não fizer, a verba vai para outro lugar. Exatamente. Outro vai fazer. Outra comunidade vai receber. E outra grande demanda lá do bairro Canadá é o alargamento e a readequação da Marechal, que será provavelmente um portal. Mas são sonhos que nós precisamos tornar realidade. E os sonhos só se tornam realidade através de método de planejamento. Então tem que planejar. Não adianta publicar toda hora, fazer publicidade, barulho e fazer filminho. Tem que agir. Voltando à questão partidária e política, nós estamos aí no limiar de uma eleição. O senhor já decidiu se vai concorrer à reeleição pelo PSB, então, para onde o senhor vai? Falou que vamos ter uma lista de 22 vereadores, o senhor vai estar lá ou pode ser que não? Vamos discutir, depende do partido, depende da executiva, é democracia. E a política só se faz com grupo, com debate, com discussão. Nós vamos para lá, se houver viabilidade, nós vamos disputar, mas tem que ter viabilidade, equilíbrio, democracia. E não vai ter estrelão nem medalhão. E nessa eleição não vai ter lá um pequenininho que faz 400, 500 votos que vai empurrar outro. A mentalidade já mudou, viu? Não vai a impressão que eu tenho. Ter espaço. Não vai ter espaço para isso. Eu digo assim, os papos gasolina estão fora. O seu colega vereador que se elegeu pelo PROS chama Cleverson Cibusque, o vereador dos cachorrinhos. Em breve nós vamos tentar trazer o Cibusque aqui, porque ele não é muito de conversar, meio avesso. Mas gente boa e trabalha bastante também. Ele vai permanecer no Solidariedade? Você já conversou com ele? Eu não sei. Provavelmente vai sair também. Eu não sei se ele fica lá ou não fica, mas... Certo. Mas a Solidariedade tem um prefeiturável hoje, que até agora, nessa última pesquisa que saiu no Paraná, CDS e tal, continua bem na parada. Mas parece que o senhor não é muito fã dele, que é o Edgar Bueno, prefeiturável. O senhor não acha que o Edgar tenha que pleitear um retorno, um quarto mandato? Miguel, vou dizer aqui... Andaram brigando, não briguei, respeito. Vou dizer aqui uma coisa. Meu pai falou assim, estude, meus filhos, porque eu vou deixar para vocês a educação. Não vou deixar nenhum canivete. E eu tenho muito orgulho, muita honra do fio do bigode do seu Boava.
E que é o seu pai. Que é o meu pai. E é palavra. O que aconteceu aí? E política tem que ter palavra. Você decepcionou com o Edgar? Eu decepcionei muito, muito. Era meu fã, era uma pessoa que eu me espelhava. Quando comecei a conviver com ele, sim, quando eu comecei a conviver com ele não cumpriu nada que a gente combinou. E prova aqui publicamente que o senhor, Edgar Bueno, não cumpriu o que o senhor combinou. O senhor foi lá para o partido, levamos a meu convite e ao convite do Giovanni, e o senhor não cumpriu. Chegou lá, o senhor se abraçou no Sérgio Ricardo, o senhor não gravou nada com nós, o senhor não apoiou ninguém. Aliás, eu não me apoio. Se o senhor apoiou alguém, eu só vi o senhor apoiando o Sérgio Ricardo. E não foi isso que nós combinamos. Fala aqui publicamente, se precisar chamar alguém de mentiroso, eu vou chamar, porque eu provo. Tudo que eu falo, agora eu consigo provar. Agora o senhor está afastado, então, em função dessa decepção, por questões políticas, nada pessoal, né? Eu não pessoalizo a questão. Esse dia teve a cara de pau de chegar num bastidor de um programa e dizer que eu que não fui lá. Poxa, só falta eu chamar ele de mentiroso na cara. Eu não vou desrespeitar um senhor de 70 anos. Aí, por favor, não vou chegar. Mas se precisar, aí prova o que eu falo. Então, quando o senhor vai ter que ter um prefeiturável. Eu tenho uma coisa, Miguel, que é honra, que é palavra, que é fio de bigode. Cidadão que não honra aquilo que combina não merece meu respeito. O senhor acha que o Paranhos está certo em abraçar o Renato Silva já nessa hora? Olha, eu sou grupo. Que é do grupo, o que o grupo decidiu, eu tô junto. Se precisar carregar o senhor Renato baixo do braço, nós vamos carregar. Se precisar carregar no colo, nós vamos ajudar o prefeito Mauro Paranhos a carregar. Será que o Pacheco derruba o Renato no Republicano? Ou se for o agora vai resolver, né? Nós estamos juntos. Eu tenho palavra e, logicamente, vamos ver para onde que vai o PSDB, respeitando o PSB, respeitando o professor Marcos Vinícius, que as decisões são coletivas. O Marcos Vinícius me disse um dia que se chamarem ele vai. Ele reúne condições para ser prefeiturável? Andaram conversando sobre isso? Marcos Vinícius faria a prefeitura Cascavel dá lucro. É umas pessoas mais inteligentes que eu conheço. Né? E organizado. Muito bem. Essa eleição, então, o senhor acha que vai ser uma eleição que pega fogo ou tudo vai se resolver e a eleição, na questão agora com a nova lei eleitoral, parece que tem até julho que tem que fazer o registro, não é mais agosto. Nós andaram antecipando aí, nós né? Nós tivemos várias alterações, não foi uma mini-reforma, não foi só uma reforma, acho que foram 64 itens alterados, eu andei dando uma estudada, nós pretendemos levar um advogado eleitoral na Câmara de Vereadores, para palestrar, para ensinar o pessoal. Porque se depois se elege e dá um problema, o que acontece com o eleito? É advogado, né? Não, ele perde o mandato. O Celcinho... o Celcinho falava, muito amigo meu, Celcinho, falava, Celcinho, aí o juiz tinha fundamento para dar uma liminar contra você. As provas eram cabais naquele momento. Agora, quando você faz uma montagem de uma equipe para defender uma candidatura a qualquer coisa, tem que ter um bom conhecedor do direito, né? Ainda bem que nós temos bons nomes, bons candidatos. Cascavel sempre teve bons gestores e aí está a prova de comando da cidade. Cada um contribui em um setor e uma área, mas a democracia é isso, o respeito tem que ser mantido. O senhor acha que o prefeito Paranhos, deixando o governo em 1º de janeiro de 2025, e evidentemente que ele vai seguir a vida dele, os planos e os projetos e tal, e não estará do lado de quem ganhar, se for do grupo, estamos falando em questão do grupo, direcionando para esses pré-candidatos. Tem o Gugu, tem o Alessio, tem o Adelino, tem o Rômulo Quintino, são vários outros nomes que estão orbitando aí, né? O senhor acha que o Paranhos vai ter uma cadeira de subprefeito, ou prefeito ad hoc ali para governar a cidade ao lado do prefeito? Porque falam assim, se o Paranhos botar a mão e dizer, você vai ser, a cidade inteira vai votar no ungido, funciona assim a política? Vai, Miguel? Para onde o Paranhos vai? Não funciona assim. Dizem que o Paranhos vai para o governo do estado, eu duvido. Que Toledo tentou fazer isso, lembra? Colocar o procurador jurídico do município como candidato. Levaram a invertida. Então não é bem assim. Mas ele quer ser ao Senado, ao governador. Para onde que vamos analisar politicamente? Política é ciência. Claro. Política não é sorte, é análise, é técnica. Para onde o Paranhos vai? Vamos ver. Ele vai para o grupo do governador? Ele vai ter espaço de candidato ao Senado, vice-governador? Tem que ver, porque no Paraná tem muito mais Paranhos do que só o nosso aqui, no Paraná.
Tem as querendo lideranças a mesma de coisa que nós. Londrina, tem as lideranças de Maringá, É. tem as lideranças Ponta de Ponta Grossa, Grossa. e por aí vai. E aí tem o PT que, se Tá bem. equilibrar a economia, cria uma liderança com Gleisi, etc. Então Tem os nós grupos. temos uma situação assim meio Qual o nebulosa. caminho? Aí, Então eu vou te não perguntar, como definida, analista né? político, qual seria o partido que o Paranhos iria? Bom, o partido, dizem que o Paranhos vai para o PL, já me falaram. Dizem que o prefeito Paranhos ele poderia ficar no Podemos, o que eu acho pouco provável. Tem um outro partido que está vindo aí de uma junção do PTB com Patriotas, né? Dizem que o Paranhos já tem certa presidência desse partido no Estado, interessa para ele. Ele vai querer visibilidade para aplicar na prática o que aprendeu, a experiência que tem, a corrida, a musculatura que adquiriu. Mas ele tem que ter um poder de mando, que muitos outros Paranhos do Paraná querem. Então não vai ser muito fácil, é onde eu quero chegar. Olha, a política é discussão quando você fala uma certeza. A única certeza do homem é a sua própria morte. Eu acho que o Paranhos tem uma grande liderança, está em ascensão e tem que ser acomodado, criar um novo grupo político dentro do Estado. Eu vejo dessa forma. Criar um novo grupo político, porque ele é amigo do Ratinho, mas ele tem oportunidade de disputar uma das grandes a vaga do Senado, a vaga do governador ou de vice-governador. Vai ser uma guerra. Mas nós temos outras lideranças. Tem o Alexandre Cury, que é liderança. Tava aí, tem as lideranças de também. Maringá. Então nós temos que ver tudo isso. Temos a liderança do Gugu Bueno, que nós falamos aqui, hoje deputado, e tem crescido muito na política, acompanho o Gugu desde o início, 30 anos atrás e tal. Aliás, fiz a primeira entrevista dele no rádio, foi eu que fiz. Saiu bem e tal, mas de lá para cá evoluiu bastante. Eu não sei se o Gugu vai aceitar assim, Gugu Dadá, não vou disputar mais nada, governador, estou à sua disposição e do Paranhos. Acho que não vai ser assim, né? Ou não deveria ser, né? Eu acho que o grupo tem que discutir. Política se faz com grupo, com discussão, é o que o grupo decidir, é o que o grupo apoiar, é que vai surgir o caminho da vitória. Temos 5 minutos ainda, vereador Dr. Lauri. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito do seu mandato, as suas bandeiras, que agora nós estamos aí, nem é mais segundo semestre. Outubro já é logo ali, e novembro, e já vai parando a Câmara por causa do recesso. Tem 60 dias pela frente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Como é que vai ser o desempenho do mandato do vereador Lauri daqui para frente? Olha, vai continuar nesse ritmo, sempre crescente. O nosso gabinete está de parabéns, os meninos estão trabalhando muito. Nossa grande bandeira é segurança e sustentabilidade. Quem são os meninos lá que o senhor fala? A equipe, está aqui o Vinícius, é o chefe de gabinete, tem o Clebinho, tem o Carlos Eduardo e a Lidiane, que está de convalescença, foi acometida. O senhor deve ser assim pentelhar a vida dos seus assessores, né? Pelo ritmo que o senhor tem e tal, né? É meio... Aliás, eu falo assim, eu não vou largar o meu escritório para ele não trabalhar. Até o Brizola teve lá com o senhor. Eu não vou largar o meu escritório para ele trabalhar, então eu fico no meu escritório. Então, eu fico lá. Se não for para mudar as coisas, né, viu? eu fico lá no meu escritório. Ou nós apresentamos projetos de lei, nós discutimos, nós cumprimos metas, nós atendemos a sociedade, eu não vou. Isso eu sempre falo. O Vinícius está ali. Não vou, eu fico lá no meu escritório. Fica louco, meio louco, né? Mas depois, logo depois fica tudo certo aí. Pois mas tem que então, para frente, segue o meu ritmo. Bom aprendizado. Eu acho que o senhor aceita a crítica dos seus companheiros? Liberdade seu grupo, total. E o pessoal lhe chama para enquadrar e tal? Ou é só alegria? Não, eu sou extremamente... Miguel, eu saí do Exército, mas o Exército não saiu de mim. Eu sou sargento de intendência. Eu trabalhava com um subtenente na companhia de intendência que era compadre do general Escalante. E o general sempre estava dentro da reserva. Mas não trabalhou com o capitão Bolsonaro. O senhor não trabalhou com o capitão Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, acho que ele nem chegou a atuar como capitão, né? Ele foi para a reserva como capitão. Ele foi capitão, ativo. E por que ele não foi para a reserva como major? Aí dá para... Vamos perguntar para ele. Eu acho que eu não trabalhei. Estou sabendo que tem um vereador, estou sabendo, não vou dar o nome ainda. Tem um vereador de Cascavel, colega seu, que vai lhe pedir, assim como pedirá para os outros 20 vereadores, o voto para um título de cidadão para Jair Messias Bolsonaro. O meu não. O senhor votaria contra ou a favor? Contra, totalmente. Por quê? Porque eu entendo que ele não merece ser cidadão na área de Cascavel. Tem um vereador que está analisando. Eu discuto com... Um segmento da comunidade pediu.
Vocês, Meu voto não vocês tem, dão publicamente. lá na Câmara homenagem à torta e à direito. Não, torta é A direito, não, torta e a homenagens direito, de cima para merecidas. baixo, de baixo para cima. E aí o pessoal acha que o Messias Bolsonaro merece ser um cidadão cascavelense. Vai ter, não sei se E o vereador não sabe o que vai fazer, meu né? voto, Dizer que não. já publicamente contrário e fundamento meu voto. Vamos Totalmente aguardar aí, contrário. né? Aqui, Voltaremos a esse publicizo já por antecipação meu voto. Eu acho que nós temos que discutir as prioridades, educar e debato. Se deixar debater, porque eu não quero agressão, eu debato com qualquer pessoa, gestão pública em termos de educação, segurança, saúde, agricultura, geração de emprego e renda, qualquer assunto. Muito bem. Aborto, para encerrar. Um tema extremamente, pro povo, no olho do povo. um tema extremamente que tem que ser debatido. Eu acredito que deveríamos ter feito primeiro um plebiscito e dizer que o STF ele é provocado. Essa ação tramita no STF já há 6 anos. Dia 8 nós estaremos junto com toda a sociedade fazendo um manifesto em prol da vida. Estive ontem na reunião junto com o Padre Divo, junto com o Padre Elcácio, faço parte da pastoral política. Na Igreja Católica, né? O senhor milita lá. Eu tento ser cristão, que é difícil. É da pastoral ser católico, espírita, evangélico, ateu é fácil. Difícil é ser cristão. Isso é difícil. E eu tento ser cristão. Eu participo lá da comunidade do Canadá, sempre tivemos bons padres, a comunidade é muito cooperativa. Muito bem. Dia 8 convido a todos os cascavelenses uma marcha pela vida, às 15 horas, partiremos em frente da catedral. Tchau, um abraço, até a próxima. Um grande abraço, estamos à disposição de toda a comunidade em um mandato aberto, conectado e participativo. Obrigado ao Vinícius que esteve ali, o Dieguito lá, o Leozinho que está ali, o Jadir também, e a todos que estiveram conosco em mais um Batendo Guizo, o Veneno da Política. Até a próxima.